É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Então, nós planejamos falar um pouco sobre o livre-arbítrio, o início, o que é que se pronunciou desde o início sobre o livre-arbítrio e o que pensa atualmente a doutrina espírita ou os neurocientistas e o que pensa a doutrina espírita. Inicialmente, o livre-arbítrio, por sua definição, de acordo com o dicionário Wise, é a possibilidade de escolher de acordo com a própria vontade, né? Isenta de qualquer condicionamento, qualquer motivo ou causa determinante. Obviamente que se tiver o motivo para aquela escolha, o que determina aquela escolha, ela deixa de ser livre e passa a depender daquela causa. Ele sempre se acompanha da responsabilidade pela escolha que nós fazemos, né? Pois, como Jesus nos disse, a cada um será dado de acordo com as suas obras, né? Um dos primeiros apologistas cristãos a falar sobre o livre-arbítrio, especificamente, foi Justino Marte, que era da Samaria. Muitos chamam Justino de Roma, porque ele depois foi a Roma, onde foi martirizado. Isso no século II, né? E ele, escrevendo sobre o livre-arbítrio, ele dizia, de acordo com o que o Evangelho nos diz, que os castigos e recompensas são dados a cada um de acordo com as suas obras. E se assim não fosse, mas fosse por causa do destino, por uma predestinação, não haveria absolutamente livre-arbítrio, né? Se o homem não tem o poder de evitar o mal e seguir o bem, então não haveria livre escolha e ele não seria responsável, né? Uma pessoa que só responde por seus atos, só se ele for livre. Ele só pode ser condenado ou recompensado se for uma pessoa responsável. E afirma que era o destino ineludível, que aqueles que escolheram bem terão recompensas dignas, e os que escolheram o contrário terão igualmente digno castigo, né? Nós temos que ver como ele é a favor do livre-arbítrio sem nenhuma restrição. Da mesma maneira, na sequência dos que viveram, veio Orígenes de Alexandria, já no século III, né? Ele também foi muito claro quando ele tratou do livre-arbítrio no seu livro dos Princípios, no livro 3 dos Princípios, e que ele diz que a razão tem o poder de distinguir entre o bem e o mal. E o homem possui a faculdade de selecionar o que ele aprovar, né? Ele pode julgar o que é bom, né? E pode considerar digno de censura o que é basicamente mal, né? Quanto às tentações, às sugestões que vêm de fora da pessoa, não está em nosso poder impedir que elas cheguem, mas determinar e aprovar que uso nós devemos fazer dessas tentações é dever da nossa própria razão, do nosso próprio julgamento, né? Você veja que está aqui também de acordo com o que nos diz o Espiritismo, né? Então, auxiliado por nossa razão, nós podemos determinar como essas razões, como essas sugestões serão usadas, se é para um bom uso ou para um uso mau, né? E também que nós não podemos alegar que essas tentações são irresistíveis, que é uma tendência que nós temos muitas vezes a dizer, nós falimos porque a tentação é irresistível. Porque quando elas surgem, elas não se realizam até que tenham assento na alma e a mente conceda a indulgência para aquela má sugestão. Portanto, conforme a pergunta e a resposta, 845 do Livro dos Espíritos, ele diz muito bem que não há arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir, pois querer é poder, né? Outra coisa interessante que Orígenes nos diz é que nós não podemos culpar o corpo doentio, o corpo frágil, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas, porque o instrumento, como diz o Espiritismo, não dá a faculdade, né?
Então, nós temos as faculdades morais, as faculdades intelectuais, mas os instintos não são dados pelo corpo, mas são dados pelo espírito. Então, esses conceitos claros de Justino e de Orígenes, a partir de Santo Agostinho, eles se tornam um pouco mais confusos, embaraçados, porque ela acrescenta conceitos teológicos como a graça divina, como o pecado original, né? E tudo isso torna mais embaraçosa a compreensão. Ele dizia muito bem que o mal moral é o pecado, e ele depende da nossa má vontade, ou seja, da nossa escolha ruim, né? E a criatura pode escolher bens inferiores em vez de bens superiores, né? É um grande bem ter recebido, diz ele, uma vontade livre. Agora, o mal é o mau uso que nós fazemos desse bem, né? Só que ele diz que para se fazer o bem, são necessárias duas coisas. Um dom de Deus, que é a graça, e o livre-arbítrio. E ele condiciona o livre-arbítrio à graça. Ele diz que nós não podemos, nós não queremos o bem sem a graça. Ou a gente pode querer, mas não temos condições de realizar esse bem se não for com a graça que Deus nos dá, né? Ele não iria querer o bem, eu não conseguiria realizar. E o efeito da graça é tornar boa essa vontade, né? Então, esse poder de usar bem o livre-arbítrio é que é a liberdade. Então, é um pouco assim paradoxal. Você só pode ter o livre-arbítrio, você só pode ser livre se você escolher o bem. Mas para escolher o bem, você tem que ser auxiliado pela graça divina, né? Então, Martinho Lutero fixou-se nessa dificuldade dessa livre-arbítrio. Ele chamou de escravidão do pecado, escravidão do livre-arbítrio, né? Com isso, ele anulava o livre-arbítrio. Se o arbítrio era escravizado, não existiria o livre-arbítrio, né? Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, né? Então, o mal físico, como diz ainda Agostinho, como as doenças, o sofrimento, a morte, são consequências do pecado original. É que ele introduz o pecado de Adão, né? Quer dizer, do mal moral. Na perspectiva cristã, a morte de Cristo é necessária para salvar os seres humanos desse pecado original. E esse pecado que foi cometido por Adão seria congênito e seria hereditário, seria transmitido a toda a humanidade. E ele mantinha que o pecado original de Adão foi herdado por toda a humanidade, e mesmo que o homem caído tenha a possibilidade de escolher, ele está escravizado ao pecado e não pode deixar de pecar. Ele só pode deixar se for com auxílio da graça divina. É um pouco um contrassenso para nós que conhecemos o que diz o Espiritismo, né? Então, não admira que Santo Agostinho considere o pecado de Adão como afetando toda a humanidade, porque ele foi convertido, foi influenciado por Santo Ambrósio de Milão. Foi através das pregações de Ambrósio que ele se converteu ao cristianismo. E Santo Ambrósio dizia: caí em Adão, fui expulso do paraíso em Adão e morri em Adão. Por isso que se diz que o pecado de Adão trouxe a morte, porque senão ele viveria eternamente. Mas com o pecado veio a morte. Deus não me ressuscitará se não me encontrar, por um lado, sujeito à culpa e destinado à morte em Adão, e por outro, justificado em Cristo. Por isso que Cristo é essencial com a sua morte para a redenção do nosso pecado, especialmente o pecado original. E com a redenção do pecado original, nós temos a possibilidade agora de se redimir de todos os nossos pecados. Também Paulo, não é que ele interpretasse dogmaticamente, mas a maneira como ele explica isso fez com que se levasse a pensar no pecado original. Porque ele diz, na Epístola aos Romanos, em que ele disse a descendência de Adão, como por meio de um só homem, que foi Adão, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens,
porque todos os homens pecaram. Por conseguinte, assim, pela falta de um só homem, resultou a condenação de todos os homens, também, do mesmo modo, pela obra de justiça de um só, que é do Cristo, ele traz a justificação que traz a vida. E em Coríntios ele reafirma isso quando diz que, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Então, é uma coisa interessante a maneira como as palavras de Paulo, que muitas vezes tinham outro sentido, serviu para dogma, para confirmar dogmas. O monge britânico Pelágio, esse foi mais... tinha um melhor discernimento, ele contrapôs-se a Agostinho dizendo que todos temos o livre-arbítrio, nós nascemos com a razão pura, não nascemos com a corrupção da natureza humana, né? E que o pecado de Adão só fez mal a ele. Não se transmitiu, não é hereditário, não se transmitiu ao ser humano. Isso foi uma celeuma muito grande e Agostinho combateu isso grandemente. Ele dizia que não era necessário a graça, que o homem, pela sua própria escolha, poderia ser salvo, poderia escolher ser salvo. Isso seria um absurdo, e ainda é considerado um absurdo pelo dogma, tanto cristão quanto pelas doutrinas reformadas, especialmente as doutrinas reformadas. E ele foi condenado no Concílio de Éfeso, em 431. A seguir, nós temos Tomás de Aquino, no século XIII, depois temos Erasmo de Roterdã, no século XVI, que todos foram a favor do livre-arbítrio, mas também seguindo tudo aquilo que Agostinho nos disse com respeito ao pecado original e com respeito à graça, né? Que a graça seria necessário para a salvação. Porém, Martinho Lutero, ele se baseando mais nas epístolas de Paulo, na Bíblia, né? E ele chegou à conclusão, ele deduziu pela sua teologia, né, que os homens são incapazes de atuar em prol da própria salvação. Portanto, eles não podem se levar a si próprios até Deus. Não existe o livre-arbítrio para a humanidade, porque qualquer arbítrio que os seres humanos possam ter é completamente subjugado pela influência do pecado. Os seres humanos não redimidos, né, são dominados por obstáculos. E Satanás, como príncipe do mundo mortal, é muito forte e jamais abandona aquele que considera seu, sem que ele seja subjugado por uma força maior, ou seja, Deus. E aí ele lembra também Jó, né, que segundo Jó, Satanás contemporizando com Deus, mostrando que Jó foi protegido pela graça, portanto ele não poderia ser salvo, e que deixasse o encargo dele que ele poderia ser condenado, e eventualmente Jó sobreviveu àquela influência de Satanás e salvou-se. Então ele diz, né, que você não pode ser salvo porque você pertence, praticamente está dizendo que pertence a Satanás, a não ser que Deus, por sua graça, que é o poder maior, possa redimir inteiramente as pessoas, incluindo o seu arbítrio, que então, depois da redenção, pode estar livre para servir a Deus. Somente aí o arbítrio é livre, mas de outro modo ele está escravizado ao pecado. Então, Lutero é muito firme em dizer que para obter a salvação, a redenção pelas suas próprias escolhas, a ninguém é possível. As pessoas não escolhem entre o bem e o mal, porque são naturalmente dominadas pelo mal, e a salvação é resultado da mudança unilateral realizada por Deus. Deus é quem decide, levando-as a fazer as boas ações. E se assim não fosse, Deus não seria onipotente ou onisciente, e não teria total soberania sobre a criação, o que seria um insulto à sua glória. Por isso, a onipotência e a onisciência de Deus, de acordo com a visão de Lutero, de todos os líderes reformadores, como o próprio Calvino, né,
O livre-arbítrio não existe e a onisciência de Deus estaria contra esse livre-arbítrio. Ou o oposto, o livre-arbítrio seria contra a onisciência de Deus. Por isso que nós precisamos de Deus para a redenção dos nossos pecados, né? Ele vem pela graça ou pela escolha prévia, pela eleição que Deus faz. Segundo Calvino, essa eleição viria antes da criação do mundo. Então, é uma coisa mais forte. E a gente vê que são maneiras de interpretar o Evangelho, levando a esquecer totalmente a essência do que Cristo nos disse, né? Por isso que veio o Espiritismo depois, para nos levar no rumo certo, sair dessa confusão do livre-arbítrio e do arbítrio escravizado, como inclusive escreveu Lutero com o seu livro A Vontade Escravizada ou O Servo-Arbítrio, né? Então, para nós que entendemos o Espiritismo, é totalmente diferente. Mas é interessante que, atualmente, os neurocientistas estão concluindo que não existe o livre-arbítrio, que nossas escolhas, que nós acreditamos que sejam conscientes, são decisões automáticas tomadas pelo cérebro. E desde as pesquisas de Benjamin Libet, de 1979, em que eles vêm contestando isso, eles confirmam cada vez mais esse conceito deles. Eles acham que estão com a verdade quanto a isso, né? Benjamin Libet, em 1979, ele, durante uma neurocirurgia sob anestesia local, o paciente acordado, ele estimulou a área do cérebro, a área motora responsável pelo movimento da mão, e perguntou ao paciente, no momento que ele estimulava, se ele sentia vontade de mexer a mão. E essa vontade veio meio segundo depois que ele havia estimulado, né? Então, a vontade consciente de meter a mão, de mexer a mão, ou seja, a consciência desse ato veio meio segundo depois. Com isso, ele concluiu que a atividade cerebral precede e determina uma escolha consciente. Ouçam bem o sentido e as implicações disso. A atividade cerebral precede e determina uma escolha consciente. Ou seja, se a determinação da escolha é feita pelo cérebro, não existe livre-arbítrio. Porque, pela própria definição, ela é isenta de condicionamentos, de motivo ou de causa determinante. E o cérebro, aí a atividade cerebral seria causa determinante, né, da escolha consciente. Obviamente, não levam em consideração ou não se perguntam o que levou a essa atividade cerebral. Para eles, o que levou à atividade cerebral foi a influência magnética produzida pelo pesquisador. E, com isso, o estímulo veio como consequência de uma coisa produzida pelo homem, exterior, mas que estimulou o cérebro, né? Posteriormente, outros neurocientistas também confirmaram isso através de ressonância magnética funcional e, examinando as imagens, podiam prever com até 10 segundos de antecedência o que é que a pessoa ia escolher, qual é que seria a vontade da pessoa. Então, isso é muito importante. A pessoa só tomava consciência do que queria 10 segundos depois que o cérebro determinava qual a escolha que seria feita. E eles sabiam com antecedência o que é que a pessoa ia escolher antes que ele tivesse consciência dessa escolha. Então, isso é muito sério, porque realmente, se você for pensar nisso, não existe o livre-arbítrio, porque é o cérebro que determina. A vontade desaparece. Se a consciência é que causa essa vontade, ela desaparece, porque a causa foi inconsciente, foi uma ação do cérebro. É óbvio que os cientistas, eles reforçam, mais e mais neurocientistas estão conscientes
que não existe o livre-arbítrio e, por conseguinte, os criminosos violentos, se eles tivessem a liberdade de escolher e pudessem resistir ao impulso de estuprar ou assassinar, por exemplo, nós os culparíamos instintivamente por suas ações. Porém, sem o livre-arbítrio, essa responsabilidade e a culpa repentinamente desaparecem. E mesmo o psicopata mais aterrador começa a parecer uma vítima, né? Agora, se a gente for refletir nisso, a gente pode até ser sugestionado por esse pensamento. Mas a gente tem que levar em consideração que todos os pesquisadores, os cientistas, eles raciocinam com a matéria. Eles raciocinam que o cérebro é que produz a mente, o cérebro é que produz o pensamento. E como eles não acreditam no espírito, eles só podem raciocinar com a própria matéria. Mas nós que conhecemos o que diz o espiritismo, nós veremos que é totalmente sem fundamento, porque, afinal de contas, é o espírito que quer. E nós vamos ver, de acordo com o André Luiz e com o próprio espiritismo, né, que o cérebro ou as células, os neurônios, obedecem ao comando do espírito. E muitas vezes nós sabemos disso conscientemente, que muitas vezes nós tomamos consciência de alguns fatos, às vezes nós vemos coisas e não tomamos consciência de um fato, a não ser, às vezes, até horas depois. Às vezes, você refletindo retrospectivamente, você toma consciência daquele que viu, né? Então, tomar consciência do fato necessariamente não quer dizer que você só toma consciência no momento em que o cérebro é acionado pelo espírito. O que é que os espíritos superiores nos dizem com relação a isso? Na pergunta 843, Kardec pergunta se o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. E eles respondem: pois que eles têm a liberdade de pensar, têm igualmente a liberdade de obrar. Se eles não tivessem essa liberdade, eles seriam máquina, né? Eles respondem ainda que nas primeiras fases da vida, isso na pergunta aí, na resposta seguinte, 844, que nas primeiras fases da vida a liberdade é quase nula, né? Mas que se desenvolve à medida que se desenvolvem as faculdades. E existe liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Essa resposta diz respeito ao que Kardec perguntou sobre os recém-nascidos. Mas nós podemos considerar que isso é verdade também para os recém-nascidos espíritos, ou seja, para o homem primitivo que está começando a receber a consciência, a tomar consciência de si mesmo. Eles vão exercer esse livre-arbítrio, esse raciocínio, paulatinamente, à medida que se desenvolvem as faculdades, da mesma maneira que as crianças. Embora o espírito já tenha consciência, mas o cérebro é necessário para que o espírito possa agir. E aquele cérebro ainda é virgem, vai se desenvolvendo à medida que as faculdades daquele espírito recém-nascido vão sendo desenvolvidas, né? Então, ela se desenvolve à medida que o espírito toma consciência de si mesmo. E eles dizem mais, que não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito, né? E pelo entendimento atual da neurociência, como nós vimos, essa escolha já estaria determinada pelo cérebro. E a nossa vontade não seria livre, e sim determinada por atos, né? E nós não teríamos mais a responsabilidade de nossos atos, né? E nós compreendemos, a doutrina espírita esclarece, que a matéria exerce influência sobre o espírito, podendo embaraçar-lhe
as manifestações, né? Mas as manifestações dependem da integridade dos nossos órgãos, ou seja, do nosso cérebro, né? Ele ensina que ela pode dar ao homem o instinto, mas o instinto, como o do assassino, é do próprio espírito, não é do corpo. Porque os órgãos são os instrumentos da manifestação do espírito, né? E o instrumento não dá faculdade, pelo contrário. As faculdades é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, né? Embora os neurocientistas pensem que a consciência seja apenas parte do cérebro, né? Que a mente seja produzida pelo cérebro, pensamento, etc., seja o resultado da atividade cerebral, nós vimos que eles só raciocinam com o cérebro físico, porque eles não acreditam no espírito, né? Então, a matéria palpável para eles é que é a grande determinante, né? Mas André Luiz, ele diz que a interação mente-cérebro, na evolução em dois mundos, ele diz que todas as células do nosso organismo obedecem ao comando da inteligência. E os neurônios permanecem sob o controle do espírito, assimilando os desejos, executando as ordens de maneira automática, conforme esse automatismo adquirido ao longo de todo o nosso processo evolutivo, desde os reinos inferiores, né? Ele marca no próprio ser as consequências dos nossos atos felizes ou infelizes. E ele marca isso através do centro coronário. O centro coronário é que se encarrega de fixar a natureza da responsabilidade dos nossos atos, fixando, juntamente com o centro cerebral, nos neurônios, as nossas necessidades evolutivas, né? Agora, existe uma pergunta que nós podemos fazer, e André Luiz esclarece mais ou menos esse ponto. Eu perguntaria, quando foi que surgiu no homem a razão e o livre-arbítrio e a responsabilidade decorrente das escolhas livres? Elas nem sempre vêm simultaneamente. A responsabilidade vem um pouco depois da razão e do livre-arbítrio. Porque depois que ele toma consciência da responsabilidade, nós vamos ver mais adiante, depois que ele se sente só, que ele é o único responsável por si mesmo, é que a responsabilidade se inicia. Mas a razão e o livre-arbítrio vêm aos poucos. E quando foi que se instalou? Ele diz que, desde os vírus e as bactérias, o princípio inteligente ele chegou às fases inaugurais da razão após 1 bilhão e 500 milhões de anos. Isso aconteceu no período quaternário. O período quaternário é um período geológico que iniciou há mais ou menos 2 milhões de anos atrás e é o nosso período atual, quando surgiu o homem, né? O homem propriamente dito, o gênero Homo. Antes, logicamente, vieram muitos milhões de anos antes, vieram os antropóides, como Emmanuel diz, né? Que são os australopitecos, né? Esses vieram há cerca de 6 milhões de anos, quando começou a diferenciação entre os primatas homens e os primatas dos chimpanzés, gorilas e etc., né? Então ele diz que isso aconteceu no período quaternário, quando, no período paleolítico, no auge desse período, que foi há 200 milhões de anos, que a idade da razão, ele chegou à idade da razão dotado, né, de raciocínio e discernimento, né? Mas ele chegou dotado de raciocínio e discernimento, não foi abruptamente.
De uma vez só ele já estava dotado. Não, foi se instalando aos poucos. A razão e o raciocínio vieram ao longo dos milênios. Foi um processo lento de aprimoramento. Depois que o Homo sapiens foi a forma fixa do homem atual. Antes existiam os neandertais, existiu o Homo erectus, existiu o Homo habilis anteriormente, né? Mas eram, segundo Emmanuel, eram experimentações necessárias até chegar a essa forma de fixação. Porque o gorila e o chimpanzé foram fixados há 100 milhões de anos atrás, e o homem somente há 2 milhões de anos, aliás, há 200 mil anos, quando fixou-se no primata hominis, né? Foi quando a razão e o livre-arbítrio começou a ser dotado, ele começou a raciocinar, né? Agora, é interessante notar também que a paleontologia atribui a esse período de 200 mil anos atrás o surgimento do Homo sapiens. Então, está de acordo com o que André Luiz e com o que Emmanuel nos diz a Caminho da Luz, né? Esse período, né? E isso é confirmado também com Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Pereira de Franco, e que ele diz que desde que o homem adquiriu a faculdade de pensar e recebeu a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista. E também no livro Transição Planetária, o espírito que veio de uma das Pleiades de Alcione, que é da constelação de Touro, Órion, que veio já para essa transição planetária, falando em nome de todos os espíritos que vieram da Pleiade, né? Ele diz que não é essa a primeira vez que espíritos vieram de outras moradas planetárias. Em tempos recuados, atendendo ao pedido de Jesus, Cristo, outros espíritos elevados atenderam seu pedido e vieram, e outras moradas, aquele que quer dizer, de capela, né? Vieram para auxiliar na transição da forma física. E Emmanuel, nos capítulos da Caminho da Luz, fala dessa transição da forma, que é a transição em que passou daquelas formas ainda experimentais para se fixar no Homo sapiens. Essa transição. Então, eles mergulharam nessa massa planetária para dar forma à conformação atual do homem, que chegou até o homem moderno, com poucas modificações, que realmente foi a forma, né, mais apta, que sobreviveu, né, pela sua aptidão à forma atual, né? Então, eu acho que, embora André Luiz, como ele bem frisou, que o princípio da responsabilidade surgiu ainda quando o homem rude, né, perdido naquela vastidão do período paleolítico. O paleolítico começou há 2 milhões de anos e terminou há 10 mil anos atrás, que é o nosso período atual, que é o Eoceno, né? É o nosso período atual, e terminou há 10 mil anos atrás, quando ele aprendeu a chorar, né? E para ajustar-se às leis divinas, a amar e a perguntar. Quando as leis divinas se gravavam em sua consciência, vejam bem, à medida que ele foi sendo dotado de razão, de raciocínio e de responsabilidade, as leis divinas também estavam sendo gravadas na sua consciência. E aí, quando ele viu que estava só, ele compreendeu que ele era responsável por si mesmo, né? Então, é muito importante essa retrospectiva para a gente compreender como a doutrina espírita, quando se diz que é ciência, não é somente ciência de experimentação, que pouco se faz hoje em dia. A experimentação é principalmente mediúnica, é psicológica,
mas também ela é ciência no sentido de tudo que se disse, por serem leis naturais, leis divinas, elas são também ciência. E quando Kardec diz que ela acompanha a ciência e que abandone se estiver errado com a ciência, ele tinha certeza de que jamais ela deixaria o que disse nos seus pilares, nos seus alicerces para acompanhar a ciência, porque tinha certeza que ela se justifica perante a ciência. Então, tudo que se disse, olha, 157, 160 anos atrás, ele se confirma com a ciência, com a neurociência atualmente. Ela não vai voltar pelo que a neurociência diz, porque sabe que o espírito existe e que é o espírito que determina as escolhas. O cérebro registra e o corpo humano executa. Né? O corpo humano sente, né, as reações, os estímulos, transmite pelo perispírito ao próprio espírito, mas tem que passar pelo cérebro físico através dos sentidos corporais, através dos 5 sentidos. Embora muitas vezes nós tenhamos percepções espirituais que nos chegam sem ser através dos 5 sentidos, porque existem muitos outros sentidos no corpo, no nosso corpo físico, né? E que isso a ciência já aceita, muitas delas, né? Mas que predominantemente nós estamos limitados consciencialmente aos 5 sentidos. Né? Então, me ponho agora à disposição de vocês para algumas perguntas que vocês possam ter, que a gente possa discorrer a respeito do que aqui foi dito, tanto no que a doutrina espírita nos diz quanto o livre-arbítrio, quanto o que os nossos grandes homens do passado, grandes inteligências como Santo Agostinho, como São Tomás de Aquino, Erasmo de Roterdão, o próprio Lutero, foram inteligências brilhantes, né? Que a gente possa esclarecer alguma dúvida que se possa ter quanto a isso. Temos umas perguntas legais aqui, hein? Muito bem. O exercício do livre-arbítrio é tanto uma atividade individual como do grupo social? Perfeito. Excelente pergunta. Isso é interessante isso, porque os neurocientistas dizem que livre-arbítrio, como a escolha, a vontade de escolher consciente, é determinada pelo cérebro individualmente, mas que o único livre-arbítrio que existe é quando estamos no grupo social. Então, nós somos influenciados também pelo grupo social e muitas vezes as nossas escolhas são influenciadas pelo grupo social. Nós escolhemos influenciados, não determinados, não predeterminados pelo grupo social. É verdade. Né? Isso fica salvo pela neurociência, salvo o livre-arbítrio do grupo social. Perfeito. Homero, aí nesse caso, nós temos essas escolhas, né, nossas, individuais, e também tem as coletivas, né, que está no inconsciente particular e no inconsciente coletivo, né? Então, seria nesse sentido, né, que fica gravado. Correto. Só chamando a atenção para o que é o inconsciente coletivo, né, do Jung, etc. O inconsciente coletivo, na realidade, é tudo que o próprio espírito coletou. Ele não herda dos outros. Né? Embora a psicologia possa admitir isso, mas nós só herdamos, o espírito só herda de si mesmo.
né? Então, o inconsciente coletivo reflete todas as aquisições prévias, a memória integral, que é patrimônio do espírito. Coincidentemente, muitos espíritos também têm conhecimentos, têm as suas experiências semelhantes, porque muitas vezes conviveram ou tiveram experiências também semelhantes e incorporaram, que é o objetivo de todos nós. É por isso que a sociedade progride, por causa do renascimento, pelas aquisições nossas de vidas passadas e que nós aplicamos agora quando renascemos. E que não... Por isso que você diz, uma andorinha só não faz verão, porque muitos reencarnam também com essas mesmas experiências e fazem progredir, né? Coletivamente. Mas a experiência, na realidade, é uma experiência individual do espírito, né? É a observação que eu teria que fazer. Com isso, você já respondeu aqui a questão número 2, né? Que as decisões tomadas por uma pessoa no exercício de seu livre-arbítrio pode alterar, potencializar ou limitar o exercício do livre-arbítrio de outras pessoas, né? Ele pode limitar, eu não diria tanto limitar, pode influenciar realmente, mas ele tem, na mente pura do espírito, ele tem total liberdade de aceitar ou não, né? E isso é o que os neurocientistas também dizem, né? Que nós somos levados por circunstâncias que às vezes a gente acha que nós que tomamos essas decisões somos influenciados emocionalmente, etc., por experiências prévias, mas na realidade, né, somos nós que decidimos. Podemos estar erroneamente influenciados. Podemos até tomar uma decisão errada por um conhecimento errôneo do passado, ou que nos chegou, ou por uma influência errônea. É verdade, isso pode, mas não está limitando o livre-arbítrio. O que limita o livre-arbítrio, isso os espíritos são bem criteriosos em dizer isso, é quando a pessoa chegou a tal ponto que está se prejudicando, além de prejudicar os outros, está prejudicando muito mais a si mesmo. E, às vezes, compulsoriamente, ele é levado a ser cortado o seu livre-arbítrio temporariamente, né? Então, ele é levado, muitas vezes, a reencarnações compulsórias e ele não tem direito a opinar quanto a isso, né? Então, só nesses casos, mas é muito raro, porque a ninguém é permitido interferir, né? Os espíritos, os bons espíritos, os espíritos superiores, nunca interferem, pode aconselhar, pode induzir, mostrar o que é bom, o que é certo, e isso é influência, está influenciando o livre-arbítrio, mas não está tomando decisão por ele. Deixa que ele tome, ele dá as opções. Por isso que quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, mais você pode discernir, mais você pode escolher, mas também muito mais responsabilidade você tem por aquela decisão que você toma. Se alguém influenciar negativamente seu livre-arbítrio, tem ele a mesma responsabilidade pelo desacerto de outras escolhas? Aí nós podemos pensar como Orígenes de Alexandrias pensou, as sugestões que vêm de fora. Não, nada é irresistível. Então, cabe a nós discernir, a nossa alma tem assento, você raciocina e decide. Porque os próprios espíritos dizem, querer é poder. Não existe arrastamento irresistível. Agora, a influência, vamos dizer, maléfica por outros, vai nos livrar do erro? Vai nos redimir do erro que nós cometemos? Óbvio que não. Nós temos responsabilidade por aquele erro cometido, sob a influência, sugestão, etc., de outros. No caso
da influenciação espiritual, mais especificamente processos obsessivos, somos responsáveis. Agora, a intenção ou essa influência é levada em consideração, mas nem por isso nós deixamos de ser responsáveis, não deixamos de ter que nos redimir perante aqueles a quem prejudicamos, né? Então, somos responsáveis, sim. Agora, as mentes infantis, aqueles que estão sob acesso de loucura, têm as suas justificações, têm as suas razões. E eles mesmos dizem, o selvagem que mata um homem, ele será punido menos severamente do que aquele civilizado que mata outro pensadamente, que tem tempo para raciocinar, meditar, pensar de como vai realizar o seu desejo ruim de prejudicar o outro. Ele é muito mais responsável, porque ele tem um conhecimento, tem um raciocínio, e tem o seu livre-arbítrio. E os espíritos respondem, o livre-arbítrio é construído paulatinamente, né? No começo, na origem do homem, ele é rudimentar, é como uma criança. Ele aplica o seu livre-arbítrio às suas vontades iniciais. Ele quer comer, ele chora, ele grita, né? Ele come, se ele já pode satisfazer essa vontade. Então, aos poucos, depois as necessidades vão crescendo à medida que ele vai raciocinando e compreendendo mais, podendo escolher mais. Assim é o selvagem, né? Quanto mais conhecimento ele tiver, mais desenvolvimento ele tiver, mais responsável ele também irá se tornar, né? Romero, de onde surgiu a ideia de que há um determinismo governando o destino humano? O determinismo, na filosofia eles falam determinismo que exclui totalmente o livre-arbítrio. Se está determinado, obviamente, nós não temos livre-arbítrio quanto a isso. Mas se o poder de Deus, de acordo com a interpretação de alguns, é que determina, né? Então, o determinismo, nesse caso, se torna parecido ou semelhante à predestinação. Que a predestinação é um conceito calvinista que diz que Deus, antes da criação do mundo, elegeu aqueles que seriam salvos e aqueles outros seriam condenados. Não interessa o que faça. Isso é a predestinação. Esse é o calvinismo, que muitas denominações protestantes reformadas incorporam. Muitos batistas são calvinistas, né? Porque eles aceitam a predestinação. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas existe determinismo no Espiritismo? Claro que existe. Emmanuel diz que o livre-arbítrio é a faculdade de o homem determinar-se a si mesmo. Olha o que é que ele está dizendo. O homem se determina. Então, existe o determinismo causado por nossas escolhas. As nossas escolhas ruins corresponderão a ações que deverão ser sanadas, que deverão ser determinadas nesta vida ou em outra vida. Então, este é o determinismo. Nós, atualmente, estamos determinando a nossa vida futura com as nossas ações. Agora, não existe aquele determinismo dito por, como muitos dizem, que Deus determinou tudo. O homem não tem direito a escolha nenhuma, ou
ou o que quer que ele faça não vai influenciar nada, porque está tudo determinado. Então não existe livre-arbítrio. O homem não é responsável por nada. Se ele matar, ele não é responsável, ele não é culpado, não é um erro, porque ele não é responsável. Ele já foi determinado por Deus que ele faria isso. Isso é um absurdo. Então, esse é um dos pontos. Mas a predestinação é uma interpretação errônea do que nos diz Paulo de Tarso, né? Porque ele disse que a eleição, né? Primeiro ele influenciou, embora ele tenha dito que por meio de Adão o homem pecou, né? O pecado entrou no mundo por meio de Adão e por meio de Jesus Cristo nós fomos redimidos. Ele não está dizendo, ele está acreditando nesse pecado original. Mas nós temos conhecimentos para saber que Jesus nunca falou isso. Nós temos conhecimentos para saber as interpretações, né, simbólicas do pecado original, do homem primordial com o nome de Adão, né? Então, ele diz, por exemplo, ele diz sobre a graça, que é outra coisa que foi incorporada de Paulo de Tarso e foi transformada em dogma. Pela graça foste salvo, ele diz isso em Efésios, por meio da fé. E é outro dogma, que é a fé que salva. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Então, isso é muito forte para Lutero. Se não vem das obras, as obras, nada do que você faça de obras, servirá para a sua salvação. O que você vai salvar é a fé em Jesus Cristo e a graça de Deus. Isso, todas as doutrinas reformadas aceitam isso, né? Então, isso é muito forte, porque Paulo também disse que nós fomos eleitos desde a criação do mundo. E tem uma passagem do Evangelho de Jesus que leva a pensar isso. Nós sabemos que isso não é verdade. Mas Jesus disse, né, que quando o rei vier em toda a sua majestade, o filho do homem sentar-se-á à sua direita e separará o bode das ovelhas, né? E aqueles que fizeram a caridade, que deram a comida a quem tinha fome, vestiram a quem estivesse nu, deram água, beber, etc., abrigo, etc., esses venham para a minha direita, eleitos do meu Pai, porque fostes eleitos, tomai posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Então, isso serviu para interpretar dogmas. E Emmanuel foi muito feliz quando diz que o Evangelho não é para ser de ter conceitos religiosos, nem ser subjugado a dogmas religiosos. E isso nós estamos subjugando o Evangelho aos dogmas. Quando dizemos que existem os eleitos desde a fundação do mundo. E aí os calvinistas dividiram os predestinados, que veio antes da criação do mundo, os predestinados, que vieram depois que o homem foi criado, e os predestinados, que vieram depois da queda. São três correntes, depois do pecado original. Porque antes do pecado original a razão era pura. O homem só foi corrompido depois do pecado original. Então é com isso que veio a predestinação, essa interpretação, que é o elo mais forte do determinismo. O determinismo em si é que Deus determinou tudo. Não resta nada ao homem fazer. Isso é um contrassenso. Mas isso é baseado em interpretações errôneas, interpretações de pessoas. Jesus nunca disse isso, né? Então, é daí de onde vem tanto o determinismo
quanto vem a predestinação. Mas o determinismo para o Espiritismo é aquele que é determinado pela lei da ação e reação somente com relação ao corpo físico. Porque você vai sofrer no corpo físico, embora sofra na mente. Mas o espírito, na mente pura, ele continua livre para escolher o seu futuro e determinar o seu futuro. Então, é esse que é o determinismo. Como existe também a fatalidade. Qual é a fatalidade? É da morte. Como Emmanuel diz, como o Espiritismo diz, a única fatalidade é a morte. Né? E o momento da morte, a maioria das vezes. Né? Então, é nesse sentido. Certo, obrigada, Romero. A dona Jupira colocou, se Deus beneficia com a graça, onde a perfeição? É o que você acabou de explicar, né? Então, se Deus beneficia com a graça, onde a perfeição, não é isso? A graça, como eu entendo, não seria esse dom de Deus que ele daria aos seus eleitos. Isso é impossível, né? É como bem sabemos, a graça seria mais a inspiração, seria todos esses espíritos que nos intuem, que nos inspiram para o bem. Né? Essa é uma coisa que Deus nos deixou para todos. Você pode andar no caminho errado, mas no momento que você se decide a trilhar pela senda do bem, você está sendo acompanhado pelos bons espíritos. No momento em que você pensa no bem, você está sendo secundado pelos bons espíritos. Da mesma maneira, o oposto. Né? Quando você pensa mal, as companhias más também lhe intuem, lhe auxiliam ou acrescentam mais aquele mau pensamento. Né? O dom de Deus seria isso. Como você pode dizer também que o dom de Deus, como carisma, seria a mediunidade, né? Que, embora sejam poucos que a tenham ostensivamente, mas a mediunidade é uma propriedade de todo espírito. Se ela é ostensiva ou não, é outro questionamento. Mas que todos nós temos a mediunidade porque nós pensamos e comungamos com a espiritualidade, boa ou ruim. Nós intuímos, nós recebemos as inspirações e muitas vezes não percebemos que a inspiração vem de Deus. Mas se nós começarmos a meditar e a pensar, muitas vezes nós descobrimos que isso não veio de nós, que foi um bem que Deus nos mandou. Né? É isso aí, Romero. Então, nós encerramos, queremos agradecer de coração todas essas explicações, é um assunto bem árido, né? E parece que tem uma fala aqui agora. Ouvi alguém dizer que à medida que nós aperfeiçoamos, diminui o nosso livre-arbítrio, pois os espíritos puros já estão em comunhão com Deus e fazem a sua vontade. É um ponto interessante isso de se observar. Não há como provar, mas aí eu contra-pergunto, né? Será que o livre-arbítrio desaparece? Será que à medida que nós evoluímos mais e mais, ele vai desaparecendo? É lógico pensar que mais e mais nós nos restringimos nas escolhas, no sentido de que nós só escolhemos o bem. E aí eu chamo a atenção para uma coisa muito importante. Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando disse que nós não podemos querer o bem, ou se nós queremos o bem, não podemos realizá-lo, se não for através da graça, o dom de Deus. Mas ele diz que no ponto, no momento em que a nossa razão estiver pura, parece que ele estava adivinhando.
No momento em que nós estivermos na graça de Deus, quase como êxtase, né? Nós estamos em total liberdade. A liberdade é plena. E, nesse caso, está de acordo com o que você está dizendo. É muito, muito boa essa sua observação. Né? Não precisamos mais do livre-arbítrio, porque a nossa liberdade é total e estamos comungando com Deus. Né? É uma possibilidade. Nós não vamos ter que escolher entre o bem e o mal. Será que Jesus, quando esteve encarnado na Terra, ele teve que escolher entre o bem e o mal? Ele nunca teve que escolher. Ele sempre soube o caminho a seguir, soube as consequências desse caminho a seguir, mas nunca errou, nunca pecou, porque ele jamais poderia pecar, no sentido de cometer abusos contra a lei divina. Né? Eu gostei dessa observação. Só lembrar que todo ser racional, dotado de razão e livre-arbítrio, está sujeito ao erro, mas ele não está obrigado a errar. Né? Lutero afirmou que nós estamos escravizados ao erro. Então, isso é contrário ao que Lutero disse. Nós não estamos escravizados ao erro, nós não somos obrigados a errar. Os espíritos superiores dizem, na resposta à questão 845, como eu já mencionei, que não existe arrastamento irresistível, porque querer é poder. Né? Então, do que foi exposto, nós compreendemos que as interpretações iniciais feitas por Justino Marte, por Orígenes de Alexandria, estão muito mais de acordo com o nosso entendimento da verdade espírita sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade. Né? E que o entendimento posterior da teologia católica e da teologia reformada deveu-se a interpretações humanas dos doutores da Igreja, muitas vezes apegando-se ao texto das Escrituras Sagradas e deixando esse espírito preso à letra, prendendo ainda mais fortemente através dos grilhões dogmáticos. E lembrando que Emmanuel disse, né? Chama atenção para um fato muito importante, para não esquecer que o Evangelho não deve ser entendido como uma simples concepção religiosa ou subjugado às interpretações teológicas das Escrituras. Né? Eu lembraria também que eu gostei muito da palestra do Severino Celestino. Ele disse uma coisa interessante: os teólogos fizeram a Bíblia a seu bel prazer e esqueceram que Jesus deixou na pureza e na cristalinidade de suas atitudes e de seus ensinamentos. Então, muito obrigado.